Olá rapaziada, como estão vocês? Eu sei que quase todos vós estáis curiosos para saber porque é que eu dei a este vídeo este título. São Martinho, vinho e purgatório. É que estas três coisas têm algo em comum. O vinho liga-se às duas. E como todos vós sabeis, há um ditado ou um provérbio que se diz em português: no dia de São Martinho vai à adega e prova o vinho. E como hoje é esse dia, é isso que eu vou fazer. Aqui na minha adega vou provar o meu vinho. Então venham comigo. Esta é a minha adega. A única divisão da casa onde quase toda a minha família pouco entra. Pois eles não são grandes apreciadores de vinho, sou eu. Por isso sou eu que venho aqui mais bastas às vezes. E como hoje até é dia de São Martinho, vamos lá, vou lá provar o vinho. Ora, deixa ver. Bem, preciso aqui 3 mãos, mas se vai arranjar. Por aqui a escola. O vinho. Abrir a torneira um pouquinho. Que é para não sair borra. E já está, deve chegar. Vamos lá ver a cor. Está limpinho, muito bonito. E a ver o gosto, penso, não deve saber a cru, porque ele já tem 7 semanas, deixa lá provar. Que rica pinga, está porreiro. Bom, então, já sei aquilo que está bom, vamos acabar o vídeo. Mas é melhor pôr mais um bocadinho de vinho no copo, não é? Que é para eu ir, à medida que vou falando, vou molhando a boca. Deixa lá ver. Ok, acho que já. Aqui, nesta adega, eu tenho à volta 250 litros. Se fosse aqui há 30 ou 40 anos, isto não me dava para um ano. Agora, desta idade, dá-me quase para 2. Eu gosto muito de vinho, moderado, não sou bêbado, mas gosto de beber. Já bebi vinho de muitos países. Branco, tinto, tudo é bom. Vinho engarrafado. Agora, por falar em vinho engarrafado, o melhor de todos, tenho que dizer que é o vinho verde. Pois ele é assim um bocadinho, não tem muito álcool, tem assim aquele picozinho que até parece que ajuda a fazer a digestão e é tão fresco, é uma delícia. Em 1990 eu fui passar a noite do Santoinho em Viena do Castelo. Lá eles tinham comida com fartura e vinho verde. O vinho era tinto e parecia ser da adega porque estava dentro do barril, mas de qualquer maneira era muito bom. Naquela noite eu comi, bebi, não senti nada na cabeça. Só tinha aqui, basta às vezes à casa de banho para urinar. Quando foi de manhã estava porreiro. Se fosse vinho na minha zona, do centro de Portugal, eu não conseguiria beber a quarta parte. Bom, então agora vamos ao vinho de adega. É preciso muito cuidado com isso, tanto aqui no Canadá como em Portugal, porque muitas pessoas já sabem fazer a mexoda. Eles querem fazer muito vinho com pouca uva, então usam todas as mexodas que podem para ter vinho, mas esse vinho não é puro e o meu estômago não aceita isso. Portanto, eu quando vou à casa de alguém que me oferecem um copo de vinho,
eu ponho só um coisinho no fundo. Se ele é bom, eu continuo. Se não é bom, eu dou uma desculpa qualquer e não bebo mais. Mas vinho bom, eu tenho que dizer uma coisa. Aqui no Canadá nós temos vinho bom. A uva é da Califórnia, é um vinho... Mas, para mim, não sei se é da minha cabeça, nem se não... Vinho da adega não há como o de Portugal, quando se trata de vinho bom. Parece que tem um outro paladar, uma coisa diferente. Até mesmo água a pé. Eu costumo fazer água a pé, agora já não. Mas cheguei a fazer no outro tempo, e até alguns dos meus amigos fazíamos, mas faltava sempre aquele picozinho como a água a pé em Portugal. A água a pé em Portugal era uma delícia, na época dela. Porque depois, quando vinha o vinho novo, se eu provasse vinho novo, já não ligava mais água a pé. Eu não sei porquê, há muitas pessoas que dizem que gostam mais do vinho velho do que do vinho novo, mas eu sou ao contrário. Quando provo vinho novo, não quero outra coisa. Agora, quando é vinho bom, que a gente vê que é mesmo uma coisa fora do normal, aí só o encontrei 3 vezes. 2 vezes foi ali na minha zona, onde eu habito, e uma outra já foi mais longe dali, mas de uma outra maneira. Eu depois explico. Ora bem, ali na minha zona, eu uma vez entrei em casa de uns sujeitos, tinha uma adega boa, e aquilo era uma delícia. Eu disse, vocês podem me arranjar aqui uns garrafões de vinho, que o vinho que vocês têm aqui é uma coisa por aí. E eles disseram, não, aqui dentro bebes quando tu quiseres, podes beber todo, mas vender-te não, porque eu tenho um cliente que vem aqui todos os anos, no fim de eu tirar o vinho que é preciso para mim, ele compra-me o resto e está sempre a ver, quanto mais melhor. E se ele sabe que eu estou a vender o vinho, ele fica chateado e eu não quero perder o cliente. Bom, é compreensível. Agora, a outra vez que eu encontrei o vinho bom, isso aí não foi na minha zona, foi fora da minha zona, foi no Alentejo, perto da cidade de Abrantes. Eu vou contar como é que isto começou. Ora, em 1977, eu resolvi ir a Portugal e experimentar lá a vida. Estive lá quase 3 anos. Tinha uma pequena empresa, 2 máquinas de terraplanagem e um caminhão. Só que naquela altura, Portugal estava em crise. Não tinha, assim, dinheiro suficiente para negociar com o estrangeiro. E quando era preciso peças para os caminhões ou as máquinas, não havia. Tinha que se ir buscar de Espanha, ou então recorrer-se aos ferroveiros, aos tocatetos, ver se encontrava a tal peça já em segunda mão. E foi o que aconteceu comigo. Deixa lá, por um bocadinho. Eu precisava de uma peça para o caminhão e não era nada barata. Não havia em Portugal. E um dia vinha de Abrantes e à saída vi um terreno, muito ferro velho, caminhões, muita coisa. E eu pensei, deixa eu ver se eu encontro aqui a peça que eu preciso. E fui e encontrei. Chamei o dono, fizemos negócio, ele ficou contente por vender a peça e eu fiquei contente por ter comprado por quase a quarta parte do preço. Só que tinha que esperar 2 horas para que desmontassem a peça e depois a pusessem em cima da minha fragoneta. Então ele disse, venha comigo. E eu fui, levou-me à casa dele. Quando cheguei à casa dele, estava uma mesa com uns 6 ou 7 homens em volta, um tacho de carne no meio, garrafões por todo lado, copos, pratos, talheres. E ele disse, sirva-se. E eu servi-me, mas vi logo que a malta que estava ali era gente da minha. Pois não era só por eles gostarem de comer e beber, mas também pelas conversas. Eles conversavam certas em conversas que eu gostava de me envolver nelas. E assim foi, comecei a me envolver nelas, a falar, até que já tinha comido uns bons bocados de carne e vou encher o copo para beber. Quando ponho o copo à boca, oh Jesus, eu nunca tinha bebido nada na minha vida, nada igual. Foi a única vez que eu bebi aquilo. Nunca bebi antes, nunca mais escolhi a beber esse vinho. E disse, amigo, você tem aqui uma pomada, onde é que você vai buscar isto? Isto é vinho da adega, a adega está perto daqui, que eu também lá queria buscar uns garrafões. E todos começaram a rir e um deles disse, já vi que tu és dos nossos, sabes muito bem o que é bom. Eu disse, eu já bebi vinho de tantas partes do mundo e como este nunca bebi. E então o dono da casa disse, este vinho não é perto daqui, é um bocado longe. Só que eu quando passo lá trago sempre os garrafões para aqui, para beber com os amigos. Eu disse, então, onde é que és a terra? Este vinho é do purgatório. Bom,
Amigos, é aqui que entra a tal ligação do vinho com o purgatório. Quase todos vocês sabem, talvez até muito melhor do que eu, que há uma terra no Alentejo chamada Purgatório. Eu, quando era criança, não sabia disso. Subiu aqui no Canadá porque fui trabalhar com um alentejano que era lá. E ele um dia disse-me que era do Purgatório e eu comecei-me a rir. Mas que terra, Purgatório? Hein? E ele a rir e diz, sabes, essa terra é mais conhecida porque é a única terra em Portugal que tem o gato no meio. E eu fiquei, gato no meio, mas o que é que quer dizer? Então ele explicou-me que no princípio dos anos 50 a emissora nacional promoveu um concurso com uma adivinha e tinham lá aí pessoas que se inscrevessem para ver se adivinhavam essa adivinha. E havia um bom prémio para ganhar. Se adivinhassem a adivinha, ganhavam o prémio. Mas ninguém adivinhava. Chegavam lá, perguntavam o que estava o gato, uns diziam isto, outros diziam aquilo, nunca davam a resposta certa. E o prémio ia acumulando. Até que se passou uns meses, talvez até anos, e ninguém ganhava. E houve alguém que teve a ideia de fazer uma canção que estava sempre constantemente na emissora. Eu lembro-me dessa canção, mas só me lembro do último verso, que era assim: mas onde é que está o gato? Sei lá, a sinceridade nisso. Não há. Isto quer dizer que o concurso não era sincero, mas era. O tempo foi-se passando, até que um dia ia um chofer a caminho de Portugal, para o sul de Portugal, e passou essa terra, já de noite, assim, perto da meia-noite, e ele, assim, a manhã matutada, e viu à entrada dessa, não sei se era cidade, se era vila, à entrada desse lugar, estava um letreiro que dizia bem-vindos ao Purgatório. E ele pôs-se a olhar, mas que nome, bem-vindos ao Purgatório, uma palavra com tanta letra. E pôs-se a contar as letras, Purgatório, por as primeiras três, depois as quatro do meio, Gatório. E como eu ouvia muitas vezes essa canção no rádio do carro que conduzia, talvez do caminhão, ligou as duas coisas e disse, queres ver, que é aqui que está a palavra certa, onde é que está o gato? E é mesmo, pois é, tem que ser aqui. E inscreve-se, e mais tarde foi chamado. Quando chegou lá, fazem-lhe a pergunta, então amigo, você é capaz de nos dizer onde é que está o gato? E ele diz, está no meio do Purgatório. De repente, aquilo, houve festa, começava a ficar tudo, depois ele tinha ganhado, e festejaram aquilo tudo, fizeram uma propaganda enorme na rádio, e ele limpa o prémio. Bom, agora vamos voltar outra vez para o Alentejo, onde estamos a falar do vinho do Purgatório. Como esses tais amigos estavam a dizer que o vinho que era do Purgatório, eu disse, isto é uma pomada como eu nunca provei na minha vida e não deve haver igual. Isto deve ser o tal vinho que se diz que é o vinho dos deuses. E um deles diz, não, isto não é o vinho dos deuses, mas é o vinho dos padres. Só que eles não querem dizer muito de onde é que este vinho vem. Porque uma vez um disse onde é que vinha este vinho e deixou de ganhar uns trocados. E então contou que numa freguesia havia um sujeito que andava sempre bêbado. Sempre, copos quentes. Até que um dia morreu. Passado um tempo, o filho resolveu mandar-lhe dizer umas missas pela alma e foi ter com o padre. E disse, seu padre, eu gostava de mandar dizer umas missas pela alma do meu pai, quando é que isso fica? E o padre, quando ouviu falar em missas, viu que não era só uma. Podia ser 3, 4, 5. E viu ali uma boa maneira de ganhar umas massas e disse, olha, vamos para dentro, que lá a gente discute isso. E levou-o para dentro de casa. Assim que lá chegou, agarrou no garrafão e encheu-lhe um copo de vinho. Ele levou o copo de vinho à boca e quando prova aquilo diz, seu padre, onde é que você vai buscar este vinho? Isto não é aqui da zona. Este vinho é uma coisa fora do normal. E então o padre diz, sabes, este vinho é o vinho que quase todos os padres bebem à missa. Porquê? É um vinho muito puro, muito são, não faz mal a ninguém e é muito bom. E ele diz, mas padre, onde é que é o sítio que este vinho vem? E olha, vem do Purgatório. E ele ficou assim a olhar, empinou o resto do copo e diz, mas o padre, enche-me outra vez. E o padre zaca, enche o copo de vinho e ele tumba, empinou o copo e põe o copo na mesa, despede-se e diz, o padre até à próxima, e ia para sair. O padre, quando viu que ele ia para sair embora, diz, então quantas missas? E ele diz, nenhuma. O padre mudou de ideias. Então, mas porquê? O padre conhecia muito bem o meu pai e todos o conheciam. Ele andava sempre bêbado, sempre. E se ele morreu e agora está no Purgatório, onde há deste vinho tão bom,
e eu vou tirá-lo de lá, ele nunca me perdoa. Deixá-lo lá ficar, que lá é que ele está bem e sei que ele está feliz. E saiu. Aí o padre pôs-se a pensar e disse, lá se foi os meus 2 copos de vinho e o dinheiro das missas. Pessoal, divirtam-se e até à próxima.